Pode-se bem. A história começa em uma noite tranquila, que não deveria significar nada. Uma mulher grávida entra em trabalho de parto, uma emergência que ameaça sua vida. Ela está caída no chão da sala, lutando contra uma dor insuportável, tentando manter a si mesma e ao seu bebê vivas. Enquanto isso, seu marido ria e flertava com sua amante em um restaurante a apenas 1 quilômetro de distância. Todos pensam que é apenas mais uma emergência de parto, mas ninguém sabe a verdade sombria que está prestes a vir à tona. Porque quando um homem abandona sua esposa no momento em que ela mais precisa e em seguida distorce a história para proteger a própria reputação, ele desencadeia uma tempestade que não pode mais controlar. O que se segue é uma batalha entre mentiras e justiça, entre poder e consequência. Um pai que se levanta para proteger sua filha e um tribunal pronto para expor cada segredo que ele tentou enterrar. A casa estava silenciosa, de uma forma que parecia antinatural, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Lá fora, o vento passava pelos pinheiros que margeavam o pequeno bairro em Santa Rosa, Califórnia. Lá dentro, Emily Ward estava na cozinha, uma mão apoiada na barriga, sentindo a dor lenta e pesada que a vinha seguindo desde a tarde. Ela tentou regular a respiração enquanto pegava um copo d'água. No momento em que o ergueu, uma dor aguda atravessou seu abdômen e a forçou a se agarrar ao balcão para se apoiar. Ela ficou imóvel, incapaz de respirar por vários segundos. Então, outra dor surgiu, mais forte do que qualquer coisa que ela já havia sentido antes, feroz e cegante, como se algo dentro dela tivesse se soltado. O copo escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão. Emily ofegou, levando instintivamente as mãos à barriga. Um líquido quente desceu por suas pernas, encharcando suas calças de pijama e formando uma poça no chão de madeira. Por um momento, ela não entendeu o que havia acontecido. Então a realidade a atingiu com força total. Sua bolsa havia rompido muito cedo. Ela tentou recuar, mas seus joelhos cederam. Ela caiu pesadamente no chão. Suas palmas atingiram a madeira com um baque surdo. Uma onda de náusea a invadiu. Sua respiração era em arquejos curtos, rápidos e irregulares. Ela sentiu o suor se acumulando nas têmporas, embora o quarto estivesse frio. A dor não lhe deu uma trégua longa o suficiente para pensar claramente. Ela se curvou para a frente e tentou inalar, mas as contrações se fecharam ao redor dela como um punho. Seu telefone estava no sofá do outro lado da sala. A distância parecia impossível. No entanto, ela sabia que não tinha escolha. Ela se arrastou para a frente, seus dedos arranhando o chão. Sua respiração tremia enquanto suportava outra tensão em sua barriga. Ela alcançou o sofá após o que pareceram minutos e agarrou o telefone com as mãos trêmulas. Sua visão ficou embaçada enquanto ela discava o número de Derek. A linha tocou 1, 2 vezes. Ela pressionou o telefone mais perto do ouvido, rezando para que ele atendesse. Quando ele finalmente atendeu, sua voz era irritada, não preocupada. "O que é agora, Emily?" Ela engoliu em seco. Uma lágrima escorregou por sua bochecha. Mal conseguia pronunciar as palavras. "Derek, algo está errado. Minha bolsa rompeu. Eu caí. Não consigo me levantar. Preciso que você volte para casa. Por favor. Eu não consigo respirar." O ruído de fundo vazou pelo telefone. O som de copos tilintando, risadas distantes e o zumbido baixo de um restaurante. Derek suspirou alto. "Emily, relaxa. Você sempre pensa o pior. Estou no meio de algo." Ela tentou falar, mas a dor a interrompeu. Ela soltou um grito involuntário, um som cru e desesperado.
Derek, por favor. Eu acho que o bebê está vindo. É muito cedo. Estou com medo. O tom dele se tornou mais aguçado com aborrecimento. Emily, você precisa se acalmar. Você faz isso o tempo todo. Você exagera. Eu volto para casa mais tarde. Não, por favor. Eu não consigo me levantar. Estou sangrando. Derek, por favor. Mas ele já havia tomado sua decisão. Ela podia ouvir o sorriso de desprezo em sua voz. Eu disse que estou ocupado. Eu te ligo quando terminar aqui. O som seguinte foi um clique suave. Ele havia desligado. Emily olhou para a tela com descrença. Sua mão tremia tanto que ela quase deixou o telefone cair. Um medo frio e vazio se espalhou por seu peito. Ela tentou ligar novamente, mas a chamada foi direto para a caixa postal. As lágrimas se acumularam em seus olhos, embaçando os números na tela. A contração que se seguiu tirou seu fôlego. Ela pressionou a testa contra o chão e forçou-se a inalar. Ela estava sozinha e estava em perigo. Ela reuniu as poucas forças que lhe restavam e se virou de lado. Ela podia sentir um calor se espalhando sob ela. Ela levantou a mão e viu a fraca mancha vermelha na ponta dos dedos. A visão fez seu coração bater mais forte. Ela sussurrou para sua barriga, como se falar com o bebê a ajudasse a se acalmar. Fique comigo, por favor, fique comigo. Outra pontada de dor a invadiu e ela gritou novamente. Ela precisava de ajuda. Se Derek não viesse, ela tinha que encontrar alguém que viesse. Ela piscou forte, tentando clarear a visão. O telefone ainda estava em sua mão. Seu polegar pairou sobre o teclado. Sua respiração tremia enquanto ela pressionava os botões. 911, a chamada conectou quase instantaneamente. A voz de uma mulher saiu pelo alto-falante, calma e controlada. 911, qual é a sua emergência? Emily tentou responder, mas sua voz falhou. Eu não consigo. Eu caí. Minha bolsa rompeu. Estou sangrando. Estou com 32 semanas. Não consigo me levantar. A voz da atendente suavizou-se. Senhora, fique comigo. Respire devagar. A ajuda está a caminho. Você está na sua casa? Sim. Estou no chão. Não consigo me levantar. Por favor, se apressem. Emily sentiu outra contração atingi-la, forte o suficiente para embaçar sua visão. Ela soltou um grito forçado antes que pudesse impedi-lo. A atendente elevou a voz apenas o suficiente para guiá-la sem pânico. Você está indo muito bem. Eu preciso que você se mantenha acordada. Você pode me dizer seu endereço? Emily forçou as palavras. Sua respiração tremia. A atendente repetiu o endereço, confirmando-o calmamente. Bom, os paramédicos estão a caminho. Eles estão muito perto. Eu preciso que você tente ficar o mais alerta possível. Emily assentiu, embora a atendente não pudesse vê-la. Sua mão escorregou no telefone, as bordas manchadas de suor. Ela sentiu seu corpo ficar mais pesado, a dor pressionando seu peito e costelas. Ela tentou inalar novamente, mas o esforço parecia muito grande. Seus braços tremeram para se manterem erguidos. A voz da atendente a chamou novamente. Senhora, você ainda está comigo? Eu preciso que você me responda. Emily tentou responder, mas apenas um som fraco saiu de sua garganta. Suas pálpebras tremeram, sombras preenchendo as bordas de sua visão. Ela queria lutar contra isso, mas seu corpo estava cedendo. Ela sussurrou um pequeno apelo, para ninguém em particular. Por favor, salvem meu bebê. Seu aperto afrouxou e o telefone escorregou de seus dedos. Ela ainda podia ouvir a voz distante chamando por ela. Agora abafada, desaparecendo rapidamente, a cabeça de Emily repousou contra o chão. Sua respiração tornou-se superficial, seu corpo incapaz de aguentar muito mais. Em algum lugar distante, ela ouviu o eco de uma sirene ficando mais alta. Então o quarto escureceu. Seus olhos se fecharam
e tudo ficou em silêncio. A noite havia caído sobre Santa Rosa com uma quietude pesada, do tipo que fazia cada som ressoar mais nitidamente do que o normal. A ambulância acelerou pela rua tranquila, sua sirene cortando a escuridão, as luzes piscando em rajadas frenéticas de vermelho e branco. Enquanto parava em frente à casa de Emily, o ar frio entrou atrás dos paramédicos que saltaram, movendo-se com a precisão afiada que só os socorristas possuem. Eles subiram correndo os degraus e chegaram à porta da frente. O paramédico mais velho bateu com força. Serviços médicos de emergência de Santa Rosa. Senhora, consegue nos ouvir? Não houve resposta. Ele bateu novamente, mais forte. Sua voz com um tom de urgência, ainda sem resposta. Ele trocou um olhar com seu parceiro. O despachante disse que ela parou de responder no meio da ligação. Precisamos entrar. Sem dizer mais nada, ele recuou e arrombou a porta com o ombro. Ela lascou em torno da fechadura, abrindo-se o suficiente para eles forçarem a entrada. A casa estava escura, silenciosa, tocada apenas pelo brilho fraco de uma luminária na sala de estar. O ar estava frio, como se o calor tivesse ido embora com a consciência de Emily. Emily, serviços médicos de emergência de Santa Rosa. Consegue nos ouvir? Seus passos ecoaram enquanto eles examinavam o quarto. O feixe de uma lanterna moveu-se pelo sofá e pelo chão até que eles a encontraram. Emily estava caída no chão de madeira, seu corpo ligeiramente encolhido, o cabelo espalhado ao redor do rosto pálido. Seu braço estava estendido em direção ao telefone caído, como se ela estivesse lutando para se agarrar. Sua respiração era superficial e esporádica. Aqui eu a encontrei. Eles se ajoelharam ao lado dela. Um paramédico encontrou um pulso, mas era fraco e instável. Sua pele estava fria. O paramédico mais jovem examinou o chão sob ela e viu o sangue se espalhando, mais escuro do que antes, encharcando a madeira. A pressão arterial está em colapso. Precisamos nos mover. Ele colocou a máscara de oxigênio em seu rosto. As pálpebras de Emily tremeram, mas ela não acordou. Sua mente vagava em algum lugar distante, ouvindo apenas fragmentos abafados de suas vozes, como debaixo d'água. De qualquer forma, eles falaram com ela, tentando mantê-la ancorada. Emily, meu nome é James. Nós estamos aqui. Fique conosco. Os dedos de Emily se contorceram fracamente. Um gemido escapou quando outra contração apertou seu abdômen. Seu corpo estremeceu ligeiramente e o paramédico segurou seus ombros. Eles desdobraram a maca e a colocaram ao lado dela. No 3. 1, 2, 3. Eles a levantaram com cuidado e a colocaram na maca. Sua cabeça rolou para o lado. Seus lábios se entreabriram como se ela quisesse falar. Apenas o silêncio se seguiu. Eles apertaram as correias e a levaram em direção à porta. O paramédico mais velho comunicou pelo rádio. 32 semanas de gestação. Hemorragia grave. Sem resposta. Preparar para cesariana de emergência. Estamos a caminho. Lá fora, as portas abertas da ambulância esperavam sob as luzes pulsantes. Eles a levantaram e a colocaram para dentro com uma urgência praticada. As portas se fecharam e o motorista acelerou. As luzes internas se acenderam, banhando-a em um brilho branco intenso. As máquinas apitaram alto enquanto os paramédicos conectavam os monitores. Sua frequência cardíaca piscava erraticamente na pequena tela. A respiração de Emily ficou mais superficial. Suas pálpebras piscaram. Um leve tremor percorreu sua mão. James se inclinou mais perto. Emily, se você pode me ouvir, aperte minha mão. Seus dedos se contorceram novamente, apenas o suficiente para mostrar que ela ainda estava lutando. Ele ajustou o oxigênio e olhou para o monitor. Ela não está bem. Fique comigo.
Sua cabeça se moveu com o movimento da ambulância. Ela tentou abrir os olhos, mas o mundo era apenas formas de luz e sombra. Ela não conseguia dizer onde estava. Ela não conseguia falar. Ela só conseguia sentir o frio se espalhando por seus membros. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no restaurante, a noite estava viva com iluminação quente e música de fundo suave. Derek estava sentado confortavelmente em uma mesa de canto com Riley, girando o vinho em sua taça enquanto ria de algo que ela disse. As janelas ao lado deles refletiam as luzes internas como espelhos escuros polidos. Então a ambulância passou. Suas luzes vermelhas intermitentes cruzaram as janelas do restaurante, salpicando cor em cada copo e garrafa. O brilho vermelho banhou o rosto de Derek, depois a toalha de mesa branca, depois o cabelo de Riley. Por um breve momento, todo o salão de jantar piscou com o reflexo das luzes de emergência, vívidas o suficiente para chamar a atenção. Mas Derek não levantou os olhos. Ele continuou rindo das palavras de Riley, completamente alheio ao fato de que o veículo em alta velocidade estava levando sua esposa inconsciente. Riley se inclinou mais perto, sorrindo, sem saber que o mundo exterior acabara de roçar a tragédia. Dentro da ambulância, o rádio chiou novamente. Redwood General, somos a unidade 7, paciente em estado crítico, chegada em 4 minutos. O motorista fez uma curva brusca. A cabeça de Emily inclinou e sua respiração falhou. Ela tentou abrir os olhos novamente. Ela só conseguiu uma fina lasca de visão, vendo o desfoque das luzes acima. O som da pressa em seus ouvidos ficou mais alto. Ela não conseguia distinguir se era a sirene ou seu próprio batimento cardíaco falhando. Ajude meu bebê. As palavras se formaram silenciosamente em sua mente. Seus lábios mal se moveram. James se inclinou novamente. Você está indo muito bem. Apenas aguente firme. Já estamos quase lá. Sua consciência piscou como uma chama fraca. Ela se sentiu afundando mais fundo na escuridão. Seus músculos relaxaram. O paramédico notou a mudança e checou seu pulso novamente. Estava perigosamente fraco. Estamos perdendo ela. Gilead Trauma 2 pronta. A ambulância finalmente virou para a entrada do hospital. O veículo parou bruscamente. O motorista saltou e abriu as portas traseiras. Luzes brilhantes do hospital inundaram o interior. Uma equipe de enfermeiras esperava pronta com uma maca. Vamos nos mover. Agora! Os paramédicos a desataram e a transferiram para a maca do hospital. Sua cabeça rolou ligeiramente. A máscara de oxigênio embaçando a cada tentativa superficial de respirar. As enfermeiras pegaram a maca e a levaram rapidamente pelas portas automáticas. As rodas chacoalharam no chão de azulejo. As luzes do teto desfocaram em longos rastros enquanto a empurravam pelo corredor. Emily se sentiu à deriva novamente, incapaz de lutar contra a escuridão que a engolia. Vozes subiam e desciam ao seu redor, mas ela não conseguia entendê-las. O frio rastejou mais fundo em seu corpo. Sua visão diminuiu completamente. Enquanto as portas da sala de trauma se abriam, a equipe médica a cercou. A última coisa que ela sentiu foi o turbilhão de movimento antes que tudo se dissolvesse em silêncio. As luzes do pronto-socorro eram implacáveis, brilhantes o suficiente para fazer cada canto da sala de trauma parecer exposto. As enfermeiras se moviam rapidamente ao redor da maca de Emily, suas vozes se sobrepondo em fragmentos tensos. Os monitores apitavam em padrões irregulares. Os números não estavam estáveis. O ar estava pesado, carregado com a urgência que surge quando um paciente se deteriora mais rápido do que qualquer um pode prever. A respiração de Emily permaneceu superficial. Seu peito se elevava apenas ligeiramente sob a máscara de oxigênio. Suas pálpebras tremeram sem abrir completamente.
Ela entrava e saía da consciência, sua mente presa entre a escuridão e breves vislumbres de som. Ela não conseguia formar pensamentos completos, apenas sensações. Mãos frias em sua pele, dor aguda em seu abdômen, vozes distantes. Um médico pressionou um estetoscópio contra seu peito e ouviu com intensa concentração. A pressão arterial dela está caindo drasticamente novamente. Ela está perdendo mais sangue. Precisamos do consentimento do marido dela e precisamos dele agora. Liguem para ele de novo. Uma enfermeira pegou o telefone do hospital e discou o número de Derek pela terceira vez. Ela esperou, batendo os dedos nervosamente no balcão. A ligação tocou 2 vezes antes de Derek atender. Seu tom era maçante e levemente irritado, como se tivesse sido incomodado por algo trivial, em vez de contatado por um hospital no meio de uma emergência. Sim, o que é agora? A enfermeira manteve a voz firme. Sr. Ward, sua esposa está em condição crítica. Ela está sofrendo de sangramento grave e sintomas de pré-eclâmpsia. Precisamos que o senhor venha ao hospital imediatamente para assinar os formulários de consentimento cirúrgico. Isso é urgente. Houve uma pausa na linha, não de preocupação, mas do tipo que ocorre quando alguém pondera se tem vontade de cooperar. Derek suspirou alto. Ela sempre exagera. Ela tem estado ansiosa durante toda esta gravidez. Ela vai ficar bem. Eu estou no meio de algo importante. A enfermeira tentou novamente, mais firme desta vez. Senhor, sua esposa pode não sobreviver sem um procedimento de emergência. Precisamos do seu consentimento imediatamente. A voz de Derek baixou para um tom mais frio. Eu disse que estou ocupado. Façam o que tiverem que fazer. Eu irei mais tarde. Então ele desligou. A enfermeira encarou o telefone por um momento, atordoada pelo clique seco que encerrou a chamada. Ela se virou para o médico, a descrença ainda em seu rosto. Ele se recusou. Novamente o médico exalou bruscamente sua frustração mal contida. Então, ativamos a autorização de emergência. Ela não pode mais esperar. Na maca, Emily se moveu fracamente. Seus lábios se separaram sob a máscara de oxigênio, soltando um gemido suave. Ela tentou dizer algo. As sílabas estavam quebradas, mal formadas. Derek! Sua voz era quase inaudível, o som mais quebrado pelo medo do que pela força. Uma enfermeira se inclinou mais perto. Emily, está tudo bem. Você está no hospital. Estamos cuidando de você. Fique conosco. Mas Emily só ouvia fragmentos. As palavras chegavam a ela como ecos engolidos pela dor. Ela tentou levantar a mão, mas seu braço se contraiu e caiu de volta na cama. Ela se sentia sem peso, como se estivesse afundando na água. Seus pensamentos se misturavam. Sua mente repetia o mesmo apelo. Derek, por favor. Do outro lado da cidade, Derek estava sentado confortavelmente na mesa do restaurante. Riley apoiou a mão em seu braço, em uma postura relaxada e segura. O brilho da luz de velas dançava sobre suas taças de vinho. Riley o observava com um sorriso complacente, enquanto ele verificava a tela do telefone. Era o hospital de novo? Ela perguntou, sua voz escorrendo diversão. Sim, eles continuam ligando, Derek respondeu. Emily está sendo dramática, como de costume. Riley levantou sua taça e tomou um gole lento. Ela só quer atenção. Você sabe como ela é. Ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Derek sorriu presunçosamente, como se as palavras dela validassem tudo o que ele queria acreditar. Ele deslizou o telefone virado para baixo na mesa. Bom, eu não vou deixar que ela estrague esta noite. Eles se inclinaram mais perto um do outro, inconscientes ou indiferentes, de que a vida de Emily estava escorregando pelas mãos da equipe médica que tentava desesperadamente salvá-la. De volta ao hospital, uma enfermeira verificou o monitor fetal novamente.
A frequência cardíaca do bebê havia começado a cair, a tela exibindo números que enviaram uma onda de pavor pela sala. O médico olhou para o monitor, depois para Emily, depois para a porta, onde nenhum marido havia entrado para ajudá-los a tomar uma decisão. Os sinais vitais dela estão instáveis. Preparem a equipe cirúrgica. Digam a eles que estamos nos movendo agora. Outra enfermeira hesitou, mas o marido não assinou. Ainda precisamos de aprovação. O médico balançou a cabeça, sua voz mais baixa, mais urgente. Se ele se recusa a responder de forma responsável, ativamos uma cláusula de emergência. Esta é uma questão de salvar 2 vidas. Não há tempo. Uma enfermeira saiu correndo da sala de trauma para alertar a sala de cirurgia. O médico ajustou a máscara no rosto de Emily, tentando estabilizar seus níveis de oxigênio. Mas os monitores continuaram a mostrar flutuações alarmantes. Ela está se deteriorando novamente. Alguém prepare o carrinho de parada. A mão de Emily se contorceu mais uma vez. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. Tudo o que ela conseguia ver era luz, embaçada e distante, como se alguém estivesse brilhando uma lanterna através da névoa. Ela percebeu o movimento ao seu redor. Ela percebeu o medo nas vozes. Ela percebeu a urgência, mas ela não conseguia responder. A dor em seu abdômen se tornou mais aguda. Seu batimento cardíaco ecoava em seus ouvidos como um tambor lento. Em sua consciência diminuída, ela sussurrou. Derek novamente, embora ninguém pudesse ouvir claramente. O médico se inclinou mais perto, pressionando suavemente contra sua barriga para avaliar a quantidade de pressão interna. Emily ofegou suavemente, seu corpo arqueando em uma tentativa instintiva de se afastar. Ela estava muito fraca. O quarto se encheu de movimento enquanto as enfermeiras preparavam bolsas de soro, ferramentas cirúrgicas e medicamentos de emergência. As luzes do teto pareciam ficar mais brilhantes. As paredes pareciam mais próximas. Tudo parecia mais apertado, como se o mundo tivesse encolhido para apenas este quarto e este momento. Uma enfermeira se inclinou mais perto de outra, falando em voz baixa, mas com um medo crescente. Se esperarmos mais por ele, ela pode entrar em parada cardíaca. Não podemos atrasar. O médico tomou a decisão final. Nós não temos muito tempo. Levem-na para a sala de cirurgia agora. As enfermeiras soltaram os freios da cama do hospital. As rodas clicaram e entraram em movimento. A maca começou a se mover em direção ao corredor. As luzes brilhantes acima passaram rapidamente sobre o rosto de Emily. Seus dedos se curvaram ligeiramente com o movimento repentino, mas ela não acordou. Sua respiração ficou ainda mais superficial. As portas de emergência se abriram. A maca foi empurrada para o corredor. Uma enfermeira correu à frente para abrir caminho para a sala de cirurgia. A equipe médica se reuniu ao redor da cama em movimento, com coordenação praticada. O mundo de Emily escureceu ainda mais. Ela não conseguia mais ouvir os gritos ao seu redor. Ela não conseguia saber para onde estava sendo levada. Seu corpo se sentia sem peso. À deriva, as portas da sala de cirurgia se abriram, revelando a luz branca brilhante lá dentro. A equipe a colocou rapidamente para dentro. A última coisa que ela sentiu foi a mudança de ar. Ao cruzar o limiar, Henry Ward tinha acabado de pegar no sono quando o telefone tocou. O som cortou bruscamente o silêncio de seu pequeno lar, forçando-o a se levantar na cama antes que ele pudesse compreender totalmente o que estava acontecendo. Ele piscou para o relógio em sua mesa de cabeceira. Eram quase 2 da manhã. Ninguém ligava àquela hora, a menos que fosse algo inimaginável. Seu coração apertou antes mesmo de ele levar o telefone ao ouvido. Aqui é o Hospital Gerald Redwood. Você é o pai de Emily Ward? A voz estava calma, mas Henry ouviu a tensão por baixo. Ele sentiu seu fôlego falhar. Sim, eu sou o pai dela. O que houve? Ela está machucada?
Senhor, sua filha deu entrada com complicações graves. Ela está em estado crítico. Precisamos que o senhor venha ao hospital imediatamente. Henry já estava colocando suas botas antes que a ligação terminasse. Ele pegou sua velha jaqueta de bombeiro do cabide perto da porta, aquela que ele havia guardado mesmo depois de se aposentar. Suas mãos tremiam enquanto ele lutava com o zíper. Por um breve momento, ele teve que se apoiar na parede para se estabilizar. Ele sussurrou uma pequena oração, do tipo que ele não fazia há anos. A viagem para o hospital pareceu interminável. Os faróis cortavam um caminho estreito através da escuridão, enquanto Henry apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele continuava repetindo as palavras em sua mente. Estado crítico. Complicações graves. Emily, sua filhinha, a menina que ele uma vez carregou nos ombros, que agora carregava um filho seu. Ele estacionou torto no estacionamento de emergência e correu para entrar. O ar frio da noite mordeu seu rosto, mas ele mal sentiu. Ao cruzar as portas, a luminosidade estéril do hospital o engoliu imediatamente. Uma enfermeira atrás do balcão olhou para cima, alarmada pela brusquidão de sua chegada. Meu nome é Henry Ward. Minha filha está aqui. Emily Ward, por favor, diga-me onde ela está. A expressão da enfermeira suavizou-se com simpatia. Sua voz permaneceu cautelosa, firme. Senhor Ward, me siga. Eu o levarei até ela. Henry a seguiu. Seus passos desiguais. O chão passando sob ele em um borrão de azulejos polidos e luz fluorescente. Eles dobraram uma esquina em direção a uma sala de trauma, onde um grupo de funcionários médicos se movia ao redor de uma maca. O fôlego de Henry falhou. Emily estava imóvel sob as luzes. Sua pele estava pálida, quase cinza. Uma máscara de oxigênio cobria a metade inferior de seu rosto. Eletrodos pontilhavam seu peito. Seu cabelo estava úmido contra suas têmporas. Sua barriga se elevava sob o lençol fino do hospital. Mas os movimentos eram irregulares, forçados. Um monitor ao lado dela emitia um ritmo instável que fazia o peito de Henry apertar dolorosamente. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que o espaço ao seu redor pudesse quebrar. Quando ele chegou ao lado dela, ele tocou sua mão suavemente. Estava fria e flácida. Sua voz falhou no instante em que ele tentou falar. Emily, querida, papai está aqui. Suas pálpebras tremeram fracamente, mas não abriram. Henry se inclinou mais perto, apertando a mão dela com cuidado, temendo que muita pressão pudesse machucá-la. Ele viu o leve tremor em seus dedos quando ela tentou responder. Estava quase imperceptível. No entanto, isso o atingiu mais forte do que qualquer incêndio que ele havia enfrentado em seus anos de serviço. Isso lhe disse que ela estava lutando. Isso lhe disse que ela precisava dele. Uma enfermeira se aproximou. Senhor, ela está muito instável. A pressão arterial dela está perigosamente baixa. Estamos nos preparando para uma cesariana de emergência. Henry engoliu em seco. Sua mandíbula apertou. Onde está o marido dela? A enfermeira hesitou. Ela desviou o olhar antes de responder. Ele não veio. Tentamos várias vezes. Ele não veio. A respiração de Henry tremeu com uma raiva que ele tentou conter. Ele olhou para Emily, depois de volta para a enfermeira. Sua voz ficou mais grave. Então ele não vai interferir. Você entende? Minha filha não está sozinha. Façam o que for preciso para salvar ela e aquele bebê. A enfermeira assentiu rapidamente. Precisamos de alguém para assinar os formulários de autorização de emergência. Não podemos mais esperar. Henry se endireitou. Suas mãos estavam firmes agora, impulsionadas por uma resolução tão forte quanto aço. Mostre-me os papéis.
Ela lhe ofereceu uma prancheta. Ele não leu nada. Ele confiava na equipe porque tinha que confiar. Cada segundo importava. Ele assinou seu nome com traços firmes e inabaláveis. Então ele devolveu a prancheta. Um médico correu até ele falando rapidamente. Sr. Ward, estamos levando-a para a cirurgia agora. Os sinais vitais dela estão se deteriorando. Temos que agir imediatamente. Henry assentiu, embora sentisse a garganta apertada. Ele se inclinou e deu um beijo suave na testa de Emily. Sua voz falhou em um sussurro que só ela podia ouvir. Eu estou aqui, Emily. Resista. Você me ouve? Resista. A equipe médica destravou a cama e começou a levá-la em direção ao corredor. Henry recuou, observando impotente enquanto ela era levada. Sua máscara de oxigênio embaçava ligeiramente a cada respiração inconsistente. Sua mão jazia imóvel ao seu lado. A cama rolou pelas portas da sala de trauma e desapareceu ao dobrar a esquina. Henry a seguiu até chegar à ala cirúrgica restrita. Uma enfermeira levantou a mão. Senhor, o senhor não pode passar deste ponto. O senhor pode esperar aqui. Ele parou, mas permaneceu perto o suficiente para ver as luzes acima da sala de cirurgia piscarem de branco para vermelho. O sinal que marcava cirurgia em andamento acendeu com um brilho suave que encheu todo o corredor com um silêncio antinatural. As portas se fecharam hermeticamente com um clique firme. Henry sentiu o peso de tudo cair sobre ele de uma só vez. Ele colocou a mão na parede, firmando-se. Suas respirações vieram lentamente enquanto ele tentava manter a calma. O corredor cheirava fracamente a antisséptico, pungente e frio. O som de passos distantes ecoava como sussurros. Ele juntou as mãos, como costumava fazer, antes de entrar em edifícios em chamas, ancorando-se na promessa de que não perderia o controle. Sua mente revivia os pequenos movimentos de Emily, suas fracas tentativas de responder à sua voz, o tom pálido e insuportável de seu rosto. Os minutos pareciam horas. Henry permaneceu completamente imóvel, o brilho da luz cirúrgica vermelha refletindo em seus olhos. Ele olhou para o teto, depois de volta para as portas, como se apenas sua presença pudesse mantê-la viva. Então ele falou suavemente, mal acima de um sussurro. Não foi um apelo, foi uma promessa. Se ela sobreviver, eu nunca vou permitir que ninguém a machuque novamente. A ala cirúrgica estava em silêncio, exceto pelos sons abafados atrás das portas do centro cirúrgico. Henry estava no corredor com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. Seu coração batia dolorosamente a cada segundo que passava. Ele tentou se concentrar na respiração, mas cada inalação parecia pesada. A luz vermelha sobre a sala de cirurgia continuava brilhando como um lembrete constante de que a vida de Emily estava por um fio. Uma médica saiu brevemente e se aproximou de Henry com uma expressão cautelosa. Sr. Ward, enquanto operamos, há algumas coisas que o senhor precisa saber. Henry se preparou. A médica continuou, com voz suave, mas firme. Revisamos os históricos. Emily fez várias ligações para o marido antes de perder a consciência. Ela implorou por ajuda. Ela ficou sozinha por um longo tempo. Henry fechou os olhos. As palavras o atingiram como um soco no peito. Ele respirou lentamente pelo nariz. Quanto tempo? Quanto tempo ela ficou sozinha naquele chão? A médica hesitou. Tempo demais. Ela tentou contatá-lo repetidamente. A voz dela estava em extrema angústia. Ela estava implorando. A mandíbula de Henry apertou. Ele tentou manter a voz firme, mas a raiva tremia sob cada palavra. E ele não veio? Não, senhor. Ele nunca respondeu a tempo. Henry olhou para o chão. Suas botas pareciam muito pesadas. Ele imaginou Emily no chão de madeira fria,
tentando alcançar o telefone, aterrorizada e com dor. Ele pressionou a mão contra a boca por um momento, tentando evitar desmoronar. Outra voz interrompeu o silêncio. Era uma agente, parada perto do limiar. Senhor, eu sou a agente Ramírez. Estou aqui em relação à chamada para o 911. Nós ouvimos a gravação final. A voz de Emily enfraqueceu rapidamente. Ela parou de responder completamente. Acreditamos que ela desmaiou sozinha, sem apoio. Henry assentiu lentamente. Obrigado por me informar. Ramírez continuou. Também reunimos imagens de câmeras de rua. A ambulância passou por um restaurante próximo. O motorista notou as luzes piscando pelas janelas ao passar. Henry sentiu algo dentro dele mudar. Algo escuro. Espere, um restaurante? Qual? Ramírez o nomeou. Era o restaurante que Derek costumava frequentar. Henry desviou o olhar, agarrando-se ao encosto de uma cadeira para se estabilizar. Ele se forçou a perguntar. Ele estava lá? A pausa da agente foi resposta suficiente, mas ela acrescentou a confirmação de qualquer maneira. Sim, ele foi visto em câmera, rindo, comendo, sentado com outra mulher. Ele não olhou para fora. Ele não notou a ambulância de forma alguma. Henry inalou lentamente. Suas mãos apertaram a cadeira até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele manteve a voz baixa para evitar que a raiva o dominasse. Ela poderia ter morrido naquele chão, e ele se sentou lá. Sim, a médica assentiu gravemente. Temo que o atraso piorou a condição dela. A perda de sangue e a pré-eclâmpsia aceleraram. Se ela tivesse recebido ajuda mais cedo, o risco teria sido significativamente menor. Henry pressionou a mão sobre o peito. Ele sentiu uma pressão ardente sob suas costelas. Não era dor física. Era algo mais profundo. Algo que vinha da lembrança de cada momento em que tentou proteger Emily enquanto ela crescia. Cada joelho ralado. Cada desgosto. Cada vez que ela havia corrido para seus braços chorando. E agora ela havia pedido ajuda quando mais importava. E a única pessoa que deveria ter corrido para ela escolheu não fazê-lo. Ele levantou a cabeça e se endireitou. Guardem tudo isso. Cada arquivo. Cada registro de data e hora. Cada tentativa de ligação que ela fez. Eu não quero que nada seja apagado. Vocês entendem? A enfermeira ao lado da médica assentiu rapidamente. É claro, tudo está sendo documentado. Henry se virou para a agente Ramírez. A senhora pode fazer uma declaração oficial? Quero um registro da recusa dele em vir, mesmo depois de ter sido informado de que ela estava em perigo. A agente puxou um pequeno bloco de notas. Com certeza. Incluiremos cada detalhe no relatório. A operadora do 911 já compartilhou o relato dela. Ela confirmou que as últimas palavras de Emily, antes de perder a consciência, foram apelos por ajuda. Henry fechou os olhos novamente por um momento. Sua voz se reduziu a um sussurro pesado. Ela merecia mais do que isso. Ela merecia alguém que se importasse. Do outro lado da cidade, no mesmo restaurante capturado nas imagens, Riley estava sentada com uma expressão tensa. Ela navegava em seu telefone, enquanto Derek se servia mais vinho. Ela olhou para cima de repente, o rosto pálido. Derek, está dizendo que Emily está em cirurgia. Dizem que ela pode não sobreviver. Derek revirou os olhos, como se a situação o aborrecesse mais do que o assustasse. Ela está exagerando. Ela sempre faz isso. Riley engoliu em seco, a preocupação surgindo em sua voz. As câmeras nos pegaram. As pessoas nos viram rindo enquanto a ambulância passava. Eles vão pensar que nós a ignoramos. Derek recostou-se na cadeira. Deixe-os pensar o que quiserem. Ela provavelmente causou isso sozinha. Ela sabe como chamar a atenção. Riley olhou para baixo nervosamente. Pela primeira vez, a dúvida apareceu em sua expressão. Ela não respondeu. De volta ao hospital,
Henry continuou a falar com as pessoas. Eu quero registrar uma queixa. Quero que cada parte disso seja documentada como negligência. Ele foi avisado de que ela estava em perigo. Ele escolheu ignorá-la. Ele a deixou para morrer. Ramírez assentiu. Podemos prosseguir com isso. As circunstâncias se encaixam nos critérios para uma investigação. O rosto de Henry estava petrificado. Sua voz não tremia mais. Todo vestígio de incerteza havia desaparecido, substituído por uma fria determinação. Bom, eu não vou deixar o que ele fez sumir no nada. Ela merece justiça. E aquele bebê merece uma chance. A médica se aproximou. Sr. Ward, estamos fazendo tudo o que podemos. O atraso tornou tudo mais difícil, mas estamos lutando por ela. Henry olhou nos olhos dela, firme e certo. Obrigado, mas eu quero que saiba, quando ela acordar, eu não vou deixar que ela volte para aquele homem. Todos assentiram. Ninguém discutiu. Ninguém precisava. O corredor voltou ao silêncio enquanto a equipe médica retornava aos seus deveres. Henry permaneceu onde estava, olhando para o brilho vermelho sobre a porta da sala de cirurgia. Era a cor da urgência, a cor do perigo, a cor de cada segundo que Emily havia sofrido enquanto Derek estava com outra mulher. Henry apoiou a mão na parede ao seu lado. Sua voz baixou para uma promessa inabalável e baixa. Eu vou registrar as acusações esta noite. Ele vai responder pelo que fez. As palavras ficaram suspensas no ar, como um voto gravado em pedra, marcando o início da tempestade que esperava por Derek em seguida. Derek chegou ao hospital muito depois que o caos havia se instalado, empurrando as portas automáticas com uma expressão irritada, não preocupada. As luzes fluorescentes o banharam enquanto ele parava no hall de entrada, ajustando a gola do casaco como um homem que se prepara para enfrentar um inconveniente em vez de uma crise. Ele não tinha vindo porque temia por Emily. Ele tinha vindo porque notou os rumores se espalhando online. Postagens sobre uma mulher grávida que quase morreu sozinha. Comentários perguntando onde estava o marido dela. Alguns marcando o nome dele. Seu coração disparou, não por culpa, mas por pânico. Ele se aproximou do balcão da recepção com um suspiro forçado, tentando parecer exausto em vez de aborrecido. Eu estou aqui para ver minha esposa, Emily Ward. Ela está exagerando de novo. Ele acrescentou a última frase com um tom destinado a convencer a enfermeira de que ele era o calmo na situação. A enfermeira nem piscou. Ela apenas o apontou para o corredor onde Henry esperava. Henry estava parado com os braços cruzados, sua postura tão imóvel quanto uma pedra. Quando ele viu Derek caminhar em sua direção, sua mandíbula apertou. Ele avançou antes que Derek pudesse falar. Sua voz era baixa, mas aguda o suficiente para atravessar o corredor. Quantas vezes minha filha ligou para você enquanto estava morrendo naquele chão? A confiança de Derek vacilou por um momento, mas ele se recuperou rapidamente, levantando ligeiramente o queixo. Eu não recebi nenhuma ligação. Emily tende a exagerar. Ela fica emotiva. Ela sempre foi assim. Henry não reagiu. Ele simplesmente pegou uma pasta debaixo do braço e a abriu. Dentro havia registros de data e hora impressos, capturas de tela e fotos. Ele os mostrou um por um, como um promotor apresentando evidências. Estes são os registros de chamadas. Ela ligou para você 5 vezes. Estas são as transcrições do 911. Ela implorou por ajuda. E estas são as gravações da câmera do restaurante. Elas mostram você rindo enquanto as luzes da ambulância passavam pela sua mesa. O rosto de Derek ficou tenso. Ele olhou ao redor e viu enfermeiras e oficiais observando. Pela primeira vez naquela tarde, sua compostura se quebrou.
Ele engoliu em seco e tentou recuperar o tom. Tudo isso está fora de contexto. Você não entende nosso casamento. Emily tem mudanças de humor. Ela já causou cenas antes. Ela faz isso consigo mesma. Henry se aproximou até ficar a poucos centímetros. Minha filha estava sangrando até a morte. Estava inconsciente no chão. E você estava sentado lá com outra mulher. A boca de Derek se abriu, mas nenhum som saiu. Antes que ele pudesse balbuciar uma resposta, Riley apareceu no final do corredor. Ela correu em direção a eles, mas um segurança bloqueou seu caminho. Apenas familiares diretos, senhora, não pode passar, disse o guarda. Riley protestou, sua voz subindo em pânico, o que apenas atraiu mais atenção. O rosto de Derek ficou vermelho de humilhação. Desesperado para recuperar o controle, Derek pegou seu telefone e se afastou. Ele ligou para seu advogado. No momento em que o advogado atendeu, a voz de Derek ficou áspera. Eles estão tentando me retratar como um monstro. Dê um jeito nisso. Eu não vou perder, porque ela quer se fazer de vítima. Riley se aproximou, sussurrando com urgência. Podemos lutar contra isso. Podemos emitir comunicados. Podemos mostrar às pessoas que ela sempre teve problemas. Só precisamos de provas. Juntos com o advogado dando ideias por telefone, eles começaram a elaborar uma estratégia. Eles alegariam que Emily sofria de instabilidade emocional. Eles implicariam que ela tinha tido episódios passados de comportamento dramático. Riley se ofereceu para criar mensagens de texto que fariam Emily parecer irracional. Ela digitou rapidamente, forjando conversas que nunca aconteceram. Derek as aprovou sem hesitar. Sua voz ficou mais alta enquanto falava com o advogado novamente. Ela está tentando me arruinar. Eu não vou permitir que isso aconteça. Enquanto isso, a primeira onda de repórteres se reuniu do lado de fora do hospital. As manchetes começaram a circular online. Os rumores se espalharam como fogo. Algumas postagens defendiam Emily, mas muitas carregavam as narrativas plantadas por Derek. Henry viu uma enfermeira sussurrando para outra, mostrando-lhe um alerta de notícias em seu telefone. O título fez Henry sentir-se mal. Mulher grávida colapsa em casa. Marido diz que ela tem histórico de exagero. Dentro da área de recuperação, Emily estava inconsciente. Sua respiração assistida por uma máscara. As máquinas apitavam constantemente ao seu redor. Ela não estava ciente da guerra que se desenrolava fora de seu quarto, mas sons fracos vazavam pela porta entreaberta. Ela ouviu fragmentos de conversas, palavras como instável e dramática. Sua testa franziu. Mesmo em seu estado enfraquecido, seu corpo reagiu à crueldade que estava sendo espalhada sobre ela. Henry estava parado na porta, com as mãos nos bolsos, observando sua filha lutar pela vida. Ele ouviu Derek levantar a voz novamente, gritando ao telefone perto do balcão das enfermeiras. Eu não vou pagar por isso. Ela fez isso consigo mesma. Ela sempre faz. Henry se virou lentamente e caminhou em direção a ele. Seus passos eram controlados, cada um ecoando com o peso de um pai que havia chegado ao seu limite. Quando ele alcançou Derek, ele falou em voz baixa, o que de alguma forma tornou as palavras mais assustadoras. Você vai parar de mentir. Você vai parar de espalhar histórias sobre ela. Você vai parar de fingir que ela causou o próprio sofrimento. Que Deus me ajude. Eu vou garantir que cada palavra que você disser se torne evidência contra você. Derek zombou, mas seus olhos piscaram de medo. Você não pode me controlar. Um policial se adiantou naquele momento, segurando uma prancheta. Senhor Ward, precisamos que o senhor assine o relatório de confrontação. Sua presença aqui é requerida. Derek congelou. O oficial repetiu. O senhor ignorou as chamadas de emergência. O senhor recusou o contato com o hospital. Este relatório fará parte da investigação.
Riley observava de longe com pânico crescente. Derek engoliu em seco, sua bravata desmoronando peça por peça. O corredor havia ficado em silêncio. Todos pareciam estar observando. Henry se inclinou pela última vez, sua voz firme e fria. Você não vai chegar perto da minha filha novamente, a menos que a polícia permita. Derek não respondeu. Ele pegou a caneta do oficial, com dedos trêmulos. Emily, inconsciente dentro de seu quarto, respirava suavemente atrás da porta. Henry se posicionou do lado de fora como um guardião. Mantendo-se firme enquanto Derek assinava o relatório, seu império começando a rachar. Aquele momento marcou o verdadeiro começo do desmoronamento de Derek. A sala de recuperação estava tranquila, exceto pelo bip rítmico do monitor cardíaco e o suave zumbido da máquina de oxigênio. A luz da manhã entrava pelas persianas, projetando finas linhas de ouro pálido sobre a cama de Emily. Ela estava imóvel, envolta em um cobertor branco, sua respiração lenta e controlada. Seu rosto parecia frágil sob a luz suave. Sua pele estava pálida pela perda de sangue e leves marcas de lágrimas repousavam ao longo de suas bochechas. No entanto, seu peito subia com respirações firmes e deliberadas. Ela estava viva. Após horas de cirurgia e mais horas de incerteza, suas pálpebras finalmente tremeram. No início, o mundo voltou para ela em fragmentos. Um brilho fraco atrás de suas pálpebras, o cheiro frio de antisséptico, a dor surda se espalhando por seu abdômen, vozes que desapareciam e apareciam como ondas distantes. Ela piscou novamente, forçando os olhos a se abrirem. O teto focou lentamente, depois o quarto ao seu redor. O primeiro rosto que ela reconheceu foi o de Henry. Ele havia adormecido com os cotovelos apoiados na beirada de sua cama, sua mão ainda envolta na dela. Sua postura, normalmente forte, estava curvada pelo esgotamento. Seu cabelo, normalmente penteado para trás com esmero, havia caído para a frente sobre sua testa. Quando os dedos de Emily se contorceram em sua palma, Henry levantou a cabeça assustado. Seus olhos se abriram com alívio. Emily, querida, você acordou. Sua voz falhou, mas havia força nela. Emily separou os lábios, mas a princípio nenhum som saiu. Sua garganta estava seca. Ela tentou novamente, sua voz mal um sussurro. Papai. Henry se inclinou mais perto. Estou bem aqui, querida. Você está segura agora. Emily tentou processar seu entorno, mas a confusão nublou sua expressão. A dor apertou sua testa. Ela olhou para o abdômen. Uma pressão suave envolvia sua seção média, mantendo os curativos cirúrgicos no lugar. Ela lutou para falar. O que aconteceu? Henry hesitou. Ele sabia que ela merecia a verdade. Ele também sabia que a verdade doeria mais do que a cirurgia. Ele respirou fundo e apertou sua mão suavemente. Emily, você entrou em cirurgia de emergência. Você perdeu muito sangue. Os médicos tiveram que agir rápido para salvar você e o bebê. Os lábios de Emily tremeram. Ela sentiu as lágrimas se acumulando, mas manteve o olhar firme. Ela esperou pelo segundo golpe, a parte da história que ela de alguma forma já sentia que estava por vir. Henry apertou seu aperto. Quando você pediu ajuda, Derek não veio. Ele estava em um restaurante com aquela mulher. Ele ignorou as ligações. Ele desligou na cara do hospital. Ele tentou alegar que você estava exagerando e agora está espalhando mentiras sobre você. Os olhos de Emily se encheram. Por um momento, seu peito pareceu muito apertado para respirar. A traição, o abandono, a crueldade de ser deixada sozinha naquele chão a invadiram. Um soluço se formou em sua garganta, mas ela o conteve. As lágrimas caíram silenciosamente por suas bochechas. Henry tocou sua testa suavemente. Eu sinto muito, querida. Você merecia coisa melhor.
Emily fechou os olhos novamente, deixando as lágrimas caírem. Mas em vez de desabar em desespero, algo mudou dentro dela. A dor era real, mas sob ela havia uma tranquila resolução, como uma chama lentamente avançando contra a escuridão. Quando ela abriu os olhos novamente, havia uma nova firmeza neles. Eu não vou deixar que ele me machuque de novo. Sua voz tremeu, mas a convicção era inconfundível. Eu não vou deixar que ele machuque meu bebê. Nunca mais. Henry assentiu, o alívio cruzando suas feições. É por isso que eu chamei alguém. Alguém que pode nos ajudar a lutar. Alguém que vai garantir que Derek não se safe. Uma batida suave soou na porta. Uma mulher entrou. Ela usava um blazer escuro e uma pasta na mão. Sua postura era firme, confiante e composta. Emily, meu nome é Claire Hartman. Eu sou advogada de direitos civis. Seu pai me contatou. Emily olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Claire se aproximou, arrastando uma cadeira para perto da cama. Ela falou suavemente, mas com autoridade. Eu estou aqui porque o que aconteceu com você não é apenas imoral. É ilegal. Deixar uma mulher grávida em uma emergência médica é negligência. Espalhar declarações falsas sobre sua saúde mental é difamação. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Se você escolher se levantar, eu a apoiarei. Henry observou sua filha atentamente. Ele podia ver o medo em seus olhos, mas também a força crescendo por baixo. Emily respirou fundo e assentiu. Diga-me o que eu preciso fazer. Claire abriu a pasta. Dentro havia documentos intitulados Autorização Legal e Medidas de Proteção Temporária. Ela explicou cada um claramente. Isso me dá permissão para agir em seu nome. Protege você de ser contatada por Derek. Nos dá o direito de iniciar um caso por negligência médica, perigo imprudente e difamação. Emily ouviu, sua respiração instável, mas não havia dúvida em seu olhar. Sua mão tremeu enquanto ela estendia a mão para pegar a caneta que Henry lhe entregou. Claire a observou com tranquilo respeito. Henry colocou uma mão de apoio em seu ombro. Emily firmou seu aperto. Ela olhou para os papéis. Depois, olhou para o pai. Em seguida, ela assinou. Com um único traço de tinta, ela se transformou de uma vítima lutando pela sobrevivência para uma mulher recuperando sua vida. Claire fechou a pasta suavemente. Vou apresentar tudo em menos de 1 hora. Começamos hoje. Emily exalou trêmula. Ela se recostou no travesseiro, exausta, mas de alguma forma mais leve. Uma enfermeira entrou no quarto e sussurrou para Henry que a notícia da sobrevivência de Emily estava se espalhando. Os repórteres do lado de fora estavam começando a mudar a narrativa. A história não era mais sobre uma esposa dramática. Era sobre uma mãe que quase morreu sozinha. Emily ouviu isso e deixou seus olhos se fecharem, não por fraqueza, mas por alívio. Henry sentou-se ao lado dela, o orgulho suavizando suas feições. Ele apertou sua mão novamente. Você não está mais sozinha, querida. De agora em diante, ficaremos juntos. O quarto se instalou em uma calma serena, mas a mudança já havia começado. Emily havia feito sua primeira posição, e o mundo fora do hospital logo sentiria o impacto. O ar da manhã, fora do escritório de campo do FBI no norte da Califórnia, estava tenso e estranhamente parado. Dentro, no entanto, a atmosfera era tudo menos calma. Agentes corriam pelos corredores com pastas debaixo do braço, e as luzes da sala de conferências brilhavam com uma intensidade estéril que fazia cada sombra parecer mais nítida do que o normal. Claire estava parada no centro da sala, com as mãos apoiadas em uma pilha de arquivos de evidências. Henry estava ao lado dela, com os braços cruzados, sua expressão de pedra. Um agente sênior do FBI entrou na sala e fez um gesto para que todos se sentassem.
Revisamos as informações fornecidas pelo hospital e pelo advogado. Com base no que recebemos, este caso agora se qualifica como possível negligência criminal e obstrução. Dada a gravidade da condição dela, estamos elevando esta investigação. Claire assentiu, seu rosto firme. Henry permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam fixos nas pastas, como se o peso de cada página repousasse em seus ombros. O agente abriu o primeiro arquivo e exibiu a transcrição de áudio da chamada para o 911. A voz trêmula de Emily preencheu a sala através dos alto-falantes. Ela implorava por ajuda, sua respiração engasgada, seu tom frenético. O áudio capturou cada segundo de medo, cada gaspe, cada palavra que desaparecia. À medida que o som enfraquecia, a sala ficou insuportavelmente silenciosa. Quando a gravação cessou, Henry fechou os olhos, lutando contra a vontade de desmoronar. Em seguida, o agente projetou imagens da câmera do restaurante. Derek e Riley apareceram na tela, rindo e tomando vinho. Um momento depois, as luzes da ambulância piscaram pelas janelas, banhando seus rostos de vermelho. Nenhum dos dois levantou os olhos. Eles continuaram a rir, completamente alheios ao fato de que Emily jazia sozinha no chão de sua casa. Vários agentes trocaram olhares. Um balançou a cabeça em descrença. Também temos os registros de chamadas, continuou o agente, colocando as folhas impressas sobre a mesa. 5 chamadas perdidas de Emily. Uma chamada do hospital, que Derek desligou. Declarações dos paramédicos confirmam que ela foi encontrada inconsciente. Uma enfermeira também confirmou que Derek foi notificado da emergência. Claire acrescentou: isto não foi um mal-entendido. Foi uma escolha, uma recusa deliberada em agir. O agente assentiu uma vez. Então ele falou em um rádio: tragam-nos, ambos. 15 minutos depois, Derek chegou ao escritório do FBI, escoltado por 2 agentes. Seus olhos se moviam pelo corredor, procurando alguém para culpar, para desafiar, para enganar. Riley o seguiu, visivelmente chocada, suas mãos trêmulas enquanto agarrava sua bolsa. Eles foram separados imediatamente e levados para diferentes salas de interrogatório. Dentro da sala de interrogatório, Derek sentou-se na mesa de metal, batendo o pé impacientemente. Ele tentou projetar confiança, mas a máscara esmaeceu no momento em que os agentes colocaram a pilha de evidências na frente dele. O agente principal falou calmamente: estamos lhe dando a chance de dizer a verdade. Já temos o suficiente para seguir em frente. Derek engoliu em seco. O suor se formava na nuca. Eu não fiz nada de errado. Ela é dramática. Ela sempre faz as coisas parecerem piores do que são. O agente pressionou play na gravação do 911. A voz de Emily preencheu a pequena sala. O rosto de Derek perdeu uma tonalidade de cor. Quando as imagens do restaurante começaram a ser reproduzidas, ele olhou para a tela em horror silencioso. Sua voz falhou. Isso não prova nada. O senhor ignorou 5 ligações e desligou na cara do hospital. O agente se inclinou para a frente. Temos cada registro de data e hora, cada evidência, cada testemunha. Derek olhou para suas mãos, tentando encontrar alguma desculpa. Sua voz encolheu. Eu estava ocupado. Na sala adjacente, Riley estava sentada tremendo. Ela tentou manter a compostura, mas quando o agente colocou uma foto de Emily na sala de trauma na frente dela, ela desabou. As lágrimas escorreram. Ela confessou tudo. Ela admitiu que Derek dispensou as ligações de Emily. Ela admitiu que ele riu quando o número do hospital apareceu. Ela admitiu que o ajudou a criar mensagens falsas para desacreditar Emily. Quando os agentes perguntaram se Derek ignorou intencionalmente os apelos de Emily, Riley sussurrou: sim, ele escolheu não ajudá-la. A decisão foi imediata. O agente principal voltou para Henry e Claire.
Temos o suficiente. Derek Ward está sendo colocado sob custódia por negligência criminal, imprudência temerária e obstrução. Riley Moore está sendo liberada, mas será intimada a depor no tribunal. Henry assentiu, embora a dor brilhasse por trás de seus olhos. A justiça estava começando, mas vinha com seu próprio peso. Na área de detenção, a arrogância de Derek desmoronou no momento em que os agentes o algemaram. Seus pulsos tremeram enquanto ele era levado para a van de transporte. Os repórteres que esperavam do lado de fora capturaram o momento. As câmeras piscaram. As perguntas voaram pelo ar. Derek tentou esconder o rosto, mas não havia mais para onde fugir. Quando ele chegou à prisão do condado, a notícia já havia explodido online. As mídias sociais estavam cheias de raiva, nojo e apoio a Emily. Dentro da prisão, Derek rapidamente descobriu que os detentos não viam com bons olhos homens que abandonavam suas esposas grávidas em emergências médicas. Os rumores se espalharam pelo bloco de celas muito antes de ele chegar. Quando ele foi colocado em uma cela de detenção temporária, vários detentos o encararam com hostilidade aberta. Um murmurou: "Então você é o cara que deixou a esposa grávida morrer." A tensão aumentou rapidamente. Derek se encostou na parede. Sua respiração trêmula. Os guardas intervieram antes que a situação escalasse demais. Mas não antes que Derek sentisse a picada de um punho em suas costelas e a humilhação ardente que se seguiu. Pela primeira vez, o medo rastejou sobre ele de uma forma que ele não podia disfarçar. Horas depois, ele se sentou sozinho no canto de sua cela, machucado, exausto, sua confiança em frangalhos. O chão de concreto frio sob ele parecia ecoar o colapso de tudo que ele um dia acreditou controlar. Acima dele, uma pequena luz piscou, lançando um brilho pálido sobre seu rosto. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora abrigavam apenas temor. E pela primeira vez, Derek entendeu que sua queda mal havia começado. O tribunal estava lotado muito antes de a audiência começar. Repórteres se aglomeravam nos degraus, suas câmeras preparadas e prontas. Os rumores sobre o caso já haviam se espalhado por todo o estado. Um marido que ignorou os gritos de sua esposa grávida. Uma amante que o ajudou a encobrir. Uma investigação do FBI que não deixou margem para dúvidas. A história tinha todos os elementos de uma tragédia. E agora chegava ao seu momento de acerto de contas. Dentro do tribunal, o ar estava pesado com a antecipação. Cada assento estava ocupado. Emily estava sentada na primeira fila em uma cadeira de rodas, seu corpo ainda fraco pela cirurgia. Henry estava parado atrás dela, uma mão apoiada em seu ombro para dar estabilidade. Claire estava sentada ao lado dela, com seus arquivos organizados à sua frente. As respirações de Emily eram lentas e medidas, mas havia uma tranquila determinação em sua postura. Ela tinha vindo para testemunhar a queda do homem que quase acabou com sua vida. As portas do tribunal se abriram. Derek entrou flanqueado por agentes. Sua aparência chocou a sala. Seu rosto estava machucado, sua mandíbula ligeiramente inchada, seus olhos encovados pelas noites na prisão do condado. Seu passo antes confiante havia sido substituído por um andar cambaleante e incerto. Ele parecia menor agora, não fisicamente, mas em presença, como se a arrogância que ele carregava tivesse sido despojada camada por camada. Riley entrou um momento depois com 2 agentes ao seu lado. Ela não estava algemada, mas parecia igualmente chocada. Sua maquiagem mal escondia seus olhos vermelhos e inchados. Ela manteve o olhar fixo no chão, incapaz de encarar a multidão. Quando o juiz entrou e a sala se levantou, um silêncio caiu sobre todos. Os procedimentos começaram. Um secretário anunciou o caso,
E então o promotor se adiantou. Meritíssimo. Hoje apresentamos provas claras de imprudência temerária, negligência criminal, obstrução e difamação. O promotor prosseguiu metodicamente, começando com a gravação de áudio da chamada para o 911. A voz frágil de Emily ressoou por todo o tribunal. Houve uma contenção coletiva da respiração, enquanto seus gritos enchiam a sala. Emily fechou os olhos. Sua mão tremia ligeiramente. Henry pousou a mão sobre a dela, dando-lhe estabilidade. Depois, veio a filmagem da câmera do restaurante. A grande tela mostrava Derek e Riley, rindo sob luzes quentes. Em seguida, veio o clarão brilhante da ambulância passando. O contraste foi devastador. Derek se mexeu em seu assento, incapaz de olhar para a tela. Riley cobriu a boca. As lágrimas escorreram novamente. O promotor continuou. Também temos os registros de chamadas do telefone de Emily. 5 chamadas não atendidas. Temos os registros hospitalares que mostram que Derek desligou na cara da equipe médica. Temos declarações juramentadas de enfermeiras, paramédicos, médicos e investigadores. A sala ouviu em silêncio atordoado. Riley foi chamada ao púlpito primeiro. Ela caminhou lentamente para seu assento. Suas mãos tremiam enquanto ela levantava a mão direita para prestar juramento. Quando solicitada a descrever os eventos daquela noite, sua voz falhou quase imediatamente. Ela confessou tudo. Ela admitiu que Derek viu o número do hospital e o ignorou. Ela admitiu que Derek zombou de Emily por ser dramática. Ela admitiu que ajudou a fabricar mensagens para apresentar Emily como instável. Ela acrescentou que Derek disse que Emily precisava aprender uma lição. O tribunal explodiu em murmúrios. Até a expressão do juiz endureceu. Quando Derek foi chamado para falar, ele se levantou de sua cadeira com dificuldade. O juiz o advertiu a responder às perguntas diretamente. Derek tentou recuperar o controle, mas cada pergunta o desgastou. Ele tentou culpar Emily. Ele tentou culpar o estresse. Ele tentou culpar mal-entendidos. Mas a evidência não lhe deixava para onde fugir. Quando confrontado com o testemunho de Riley, Derek explodiu. Ele bateu as mãos na mesa e gritou: "Ela está mentindo! Ela quer se salvar! Foi ela quem me disse para ignorar as ligações! Nada disso é minha culpa!" O tribunal ofegou. O juiz o repreendeu imediatamente pelo acesso de raiva. Sua explosão apenas piorou as coisas. Ela revelou a verdadeira natureza que ele havia tentado esconder. O promotor então apresentou as acusações finais. Derek Ward é culpado de negligência criminal, culpado de imprudência temerária, culpado de obstrução da justiça, culpado de difamação. Riley Moore é culpada de colaborar na fabricação de falsas evidências e deturpação intencional. O juiz ordenou silêncio na sala. O silêncio caiu enquanto ele ditava o veredicto. Para Derek Ward, o senhor demonstrou um flagrante desrespeito pela segurança de sua esposa e de seu filho não nascido. O senhor ignorou ativamente os apelos de socorro. O senhor tentou manipular a narrativa para proteger sua reputação. Suas ações quase custaram 2 vidas. Pelo presente, o senhor está sentenciado a 2 anos de custódia estadual. Um grito de alívio escapou de alguém na galeria. Derek engoliu em seco, a cor desaparecendo de seu rosto. O juiz continuou: "Além disso, o senhor está privado de todos os direitos parentais legais. Este tribunal ordena a confiscação de bens significativos para compensar os danos emocionais e físicos infligidos à sua esposa. O restante de seus ativos será mantido em fundo fiduciário para a criança." A boca de Derek se abriu em choque. Suas mãos tremeram. Ele se virou para Emily, mas ela não encontrou seu olhar. Para Riley Moore, o tribunal reconhece sua cooperação. No entanto,
Sua participação na fabricação de evidências e na assistência à difamação é um crime grave. A senhora está sentenciada a 1 ano de liberdade condicional supervisionada. A senhora permanecerá dentro de sua residência registrada e cumprirá com a supervisão regular. Riley assentiu em lágrimas, sussurrando, obrigada, em voz trêmula, grata por não seguir Derek sob custódia. Quando o martelo bateu, o tribunal explodiu em uma mistura de lágrimas e aplausos. Emily prendeu a respiração, deixando o peso do momento assentar. Ela sentiu Henry se ajoelhar ao lado dela, envolvendo-a suavemente em seus braços. Acabou, querida. Você está segura agora. Emily fechou os olhos, enquanto a tensão finalmente se liberava de seu peito. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, ela sentiu o brilho tênue e frágil da paz. Os dias seguintes ao veredicto pareceram diferentes de tudo o que Emily havia experimentado em muito tempo. O peso que havia oprimido seu peito por meses finalmente começou a se levantar, substituído por uma suave sensação de quietude que ela quase havia esquecido que existia. Quando Henry a levou para a casa do hospital, o sol da tarde projetava uma luz quente na varanda da frente, iluminando os degraus de madeira e o velho capacho de boas-vindas, que havia desbotado com anos de uso. Emily fez uma pausa antes de entrar, inalando o cheiro familiar de pinho e ar quente. Parecia voltar para uma vida que ela havia perdido, exceto que agora era dela, para reconstruir. Lá dentro, a casa estava calma. As cortinas balançavam suavemente com a brisa. Mas um vaso de flores frescas estava sobre a mesa, deixado por vizinhos que entregaram refeições, cartões e notas reconfortantes. Emily abraçou seu recém-nascido com força, sentindo o minúsculo batimento cardíaco contra seu peito. O quarto parecia mais seguro do que estivera em anos. Henry largou suas malas e a ajudou a se acomodar no sofá antes de se sentar ao lado dela, observando-a em silêncio, como se temesse que ela pudesse quebrar se o mundo se movesse muito de repente. Você já parece mais forte, ele disse suavemente. Emily sorriu fracamente. Eu me sinto diferente, mais leve, como se pudesse respirar de novo. Os médicos haviam lhe dito naquela mesma manhã que sua recuperação estava progredindo melhor do que o esperado. A ferida cirúrgica estava cicatrizando de forma limpa. Sua pressão arterial havia se estabilizado. O esgotamento em seus olhos ainda estava lá, mas seu espírito parecia estar recuperando o equilíbrio. Pela primeira vez, ela sentiu que podia realmente descansar, sem que o medo rastejasse pelas bordas de sua mente. Henry entrou no corredor e voltou segurando uma pilha de envelopes. Isso chegou para você. Cartões, cartas, alguns presentes também. As pessoas queriam que você soubesse que estão pensando em você. Emily passou os dedos pelos envelopes. Ela reconheceu a caligrafia de sua vizinha idosa, da adolescente que morava a 3 casas de distância, e da família que ela frequentemente cumprimentava enquanto empurrava seu carrinho pela calçada. Cada gesto a lembrava de que ela fazia parte de uma comunidade que se importava com ela, mesmo quando a pessoa que deveria tê-la protegido não o fez. Claire a visitou mais tarde naquela tarde, seus passos suaves contra o chão de madeira. Ela colocou uma pasta na mesa de centro. Emily, eu queria te atualizar. O acordo está completo. Uma parte dos ativos restantes de Derek foi legalmente transferida para um fundo fiduciário para o cuidado e a educação futura de seu filho. Está seguro. Nem ele nem mais ninguém pode tocar nisso. Emily levantou os olhos com gratidão. Obrigada por tudo. Claire assentiu com um sorriso suave. Você se defendeu. Você tornou isso possível. Depois que Claire saiu, Emily abraçou seu bebê novamente, roçando um dedo na mãozinha da criança. O quarto parecia um casulo, envolto na promessa de novos começos.
Mas curar significava mais do que descansar. Significava confrontar o que havia acontecido e permitir que as feridas se fechassem da maneira certa. Uma semana depois, ela começou sessões com um terapeuta recomendado pelo hospital. A primeira vez que se sentou na cadeira do escritório, ela estremeceu ao descrever a noite em que jazia sozinha no chão, implorando por ajuda. O terapeuta ouviu com compaixão, guiando-a suavemente através do medo e da dor que ela havia enterrado. Cada sessão a ajudou a recuperar pedaços de si mesma que ela pensava estarem perdidos. Ela aprendeu a separar seu valor da crueldade de Derek. Ela aprendeu a respirar através das memórias, em vez de se afogar nelas. Ela aprendeu a se perdoar por não ter saído antes. Curar foi lento, às vezes doloroso, mas era dela para reivindicar. Enquanto Emily reconstruía sua força emocional, Henry trabalhou para reconstruir seu ambiente físico. Ele passou dias repintando as paredes do quarto do bebê em tons pastéis suaves. Ele instalou cortinas novas que deixavam entrar a luz quente da manhã. Ele construiu uma prateleira de madeira para livros e brinquedos de bebê. Cada prego que ele cravou na parede foi um ato de amor, uma promessa de que Emily e seu filho nunca mais se sentiriam desprotegidos. Uma noite, Emily entrou no quarto do bebê enquanto Henry estava terminando os retoques finais. Ele olhou para ela, com tinta nas mangas e suor na testa. "O que você achou?" Emily se aproximou. O quarto estava claro e quente, cheio do azul suave de um céu limpo. Ela tocou o corrimão do berço e sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Mas não eram lágrimas pesadas. Eram lágrimas suaves, curativas. "Está perfeito, papai." Henry apoiou a mão em seu ombro. "Vocês dois merecem um novo começo." Naquela noite, Emily se aninhou na cadeira de balanço com seu bebê, balançando suavemente enquanto cantarolava uma canção de ninar. Ela observou a expressão pacífica do bebê e sentiu uma profunda gratidão. Esta criança havia sobrevivido com ela. Esta criança era a razão pela qual ela lutou através da escuridão. Quando ela olhou pela janela, viu o poste de luz brilhando suavemente, projetando um círculo dourado na calçada. A vida parecia mais gentil, quase sagrada. Alguns dias depois, Emily saiu para a varanda com Henry ao seu lado. A luz da manhã se derramava sobre o bairro em tons quentes. Ela ficou em silêncio, deixando o sol envolvê-la. Parecia ser abraçada por algo que ela não podia ver, mas que ela entendia profundamente. O mundo exterior não parecia mais ameaçador. Parecia aberto, novo, possível. Emily se virou para Henry, sua voz firme e clara. "Nós sobrevivemos, mas agora eu quero mais do que sobreviver. Eu quero viver a vida que mereço. A vida que meu filho merece." Henry assentiu, o orgulho preenchendo sua expressão. "E você vai. Nós vamos garantir isso." Emily voltou para dentro, com seu bebê nos braços, e abriu a porta da frente. A luz se derramou na casa, iluminando o corredor e enchendo o espaço de calor. Parecia o começo de um novo capítulo, definido não pelo medo ou traição, mas pela força, esperança e a promessa de cura. Pela primeira vez em muito tempo, Emily se sentiu completa.